Fala pessoal, eu sou Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa para Vestibulares. No episódio de hoje, seguimos as análises de obras literárias do PAS 3 e a professora convidada, a professora Carla. Bem-vinda, Carla. Obrigada, Sofia. Oi, pessoal, tudo bem? A obra de hoje é Poemas da Colonização, de Oswald de Andrade. Vamos nessa? Vamos lá. Então, como a gente sempre começa, né, eu acho interessante começar dando a perspectiva histórico-cultural do que estava rolando. O Oswald de Andrade é um nome muito importante para o PAS, porque ele é um expoente da primeira fase do modernismo, da fase heróica. E o modernismo está todo representado no PAS 3, né? Exatamente. Tem todo mundo, todas as fases. Todas as fases e muitos autores, né? De fato, muitos autores. Então, a primeira geração está representada tanto com Oswald quanto com Manuel Bandeira, né? Que são dois expoentes aí, que trazem esse reforço muito significativo em relação à Semana de Arte Moderna, porque eles foram, né, organizadores da Semana de Arte Moderna, desse movimento de questionamento. Para a gente entender poesia modernista, para a gente compreender, né, e para a gente partir desse questionamento, a gente tem que entender que a poesia do modernismo é uma poesia de destruição. Tá destruindo o quê, Carlinha? Né? O que está sendo destruído? O modernismo é uma destruição às tradições literárias. Então, antigamente, né, a arte que a gente chama de arte tradicional, que é essa arte que antecede o modernismo, ela traz estruturas muito rígidas e muito bem definidas. Então, eu tenho soneto, decassílabo, né? Eu tenho uma escansão específica, eu tenho uma metrificação, eu tenho um esquema rímico muito próprio. Bem diferente, né, do que a gente vê no modernismo. É bem diferente do que a gente vê no modernismo. Por quê? Porque é bem estruturadinho, né? Vídeo A Lágrima, do Augusto dos Anjos, né? Que a gente já analisou aqui. O que fica como uma referência de verso decassílabo, estrutura mais rigidazinha. E, o modernismo vai falar, não. Mas não é só uma inovação estrutural. Não, eu vou fazer verso branco, né? Que é o verso sem rima. Eu vou fazer verso livre, que é verso sem métrica. Beleza, existe esse questionamento. Eu não vou fazer soneto, eu vou colocar quantas estrofes eu quiser, quantos versos eu quiser, quantas estrofes eu quiser dentro desses versos. Mas eu faço também uma inovação temática. Então, eu estou renovando tudo que é poesia, né? A poesia é a junção de uma temática com uma estética específica. Então, eu estou renovando o lado estético, mas eu renovo também o lado temático. Eu renovo também o conteúdo. Porque, tradicionalmente, a poesia era associada a uma alta arte literária que trataria de grandes temas, né? O tema mais comum da literatura, todo mundo já sabe, é amor. Existem, né, mais páginas escritas sobre amor do que sobre qualquer outra coisa na história da humanidade. Então, o amor era um dos grandes temas. Mas também a reflexão sobre o ser e o estar no mundo, as críticas sociais, tudo isso aparecia como matéria de poesia. E para a prosa, né, para o texto em parágrafo, ficava aquela coisa mais cotidiana, mais coloquial, mais banal. O modernismo vai falar, não. Até porque essa coisa de arte... Isso não precisa estar restrito à prosa, né? É isso, porque o que eles observam é que a arte, dessa maneira, né, a arte literária, desse modo, em que ela tinha uma estrutura extremamente complexa e uma temática extremamente teórica, ela se tornava muito inacessível. Não é muito palatável, né? As pessoas assim, eu confesso que eu tenho uma grande dificuldade de interpretação de poesia. A gente lê pouco poesia, né? Uma das dicas pra gente saber ler melhor poesia é ler mais poesia. Porque daí você vai vendo que... Vai se familiar com qualquer outro assunto, né? Quanto mais você entra em contato, melhor você tem proficiência. As estruturas que os autores usam vão se repetindo e coisas do tipo. Então, eu tenho essa renovação. O modernismo fala assim, não vai mandar em mim, não, né? Esse caráter anárquico mesmo. Não, eu não quero você... Não quero regras. Impondo regra pra... tem que falar de assunto X, tem que falar de assunto Y, tem que falar dentro de estética X, tem que falar de estética Y. E o Oswald, eu acho que de todos, ele é o mais inovador, assim, né? Eles têm esse grande caráter destruidor. Manuel Bandeira fala muito isso, né? A gente não sabia exatamente o que a gente queria, nós sabíamos o que não queríamos. Né? E o Oswald, ele tem esse caráter do experimentalismo, do brincar, do criar, né? Ele tem isso muito forte dentro dele. E isso está refletido no Poemas da Colonização, que é um conjunto de poemas. Então, a gente tem aí uma série, né, de alguns poeminhas, todos eles trazendo muito a cara do que é a poesia oswaldiana, que é uma poesia mais brincalhona, mais irônica, mais sarcástica, né? O
O Oswald tem um apelido, né, que é o enfant terrible da literatura, né? O menino atentado em francês, né? O menino terrível, esse menino, sabe, que você olha e fala assim, cara, esse menino não para quieto, né? Ele é provocador, extremamente provocador. E ele traz muito isso para os poemas da colonização. Por quê? Porque a gente tem, primeiro, isso que a gente refletiu aqui, as temáticas muito do cotidiano, mas pensando a colonização não só como era antigamente. A colonização do Brasil, e aqui eu acho que é interessante a gente traçar um parênteses de como que era vista culturalmente essa questão da colonização. A colonização do Brasil era vista como uma inovação, uma coisa boa. Por quê? Porque justo, era a visão eurocêntrica. Os europeus chegaram e trouxeram a civilidade a um povo incivilizado. Então, não fossem os europeus, não seríamos civilizados. Pelo menos essa era a visão que existia. Né? Hoje em dia, que a gente tem um estudo que é um pouco mais decolonial. Né? Mas essa era a visão reinante do status quo. Era que, cara, ainda bem que os europeus vieram pra cá, porque a gente pode ter civilidade. O que o Oswald vai trazer em Poemas da Colonização é... Não. Ele vai trazendo várias cenas... Ele é o primeiro a trazer... Ele vai trazer esse questionamento, exatamente. Né? Até porque eu tenho, dentro do modernismo, uma perspectiva de cisão com a arte europeia. De, eu não quero ficar somente subordinado aos ideais artísticos e à estrutura europeia. Eu quero ter uma coisa minha. E aí ele vai trazendo as consequências negativas da sociedade... Nossa, que legal. Em relação àquilo que foi a escravidão. A gente tá falando de 1920, 1930 no máximo. Exatamente. E aí ele vai trazendo, um monte de coisa mostrando o quê? Que, esse esquema da colonização possibilitou uma sociedade excludente, uma sociedade violenta, uma sociedade que marginaliza determinados grupos sociais. Nossa, isso já é uma sincronia de interdisciplinaridade do Paz, né? E temas sociológicos gritam aí. E temas atuais, né? De questões brasileiras da atualidade. Bastante. E aí, características, acho que estruturais, que valem a pena a gente perpassar para além da temática, né? Ele tem um esquema de escrita que é muito interessante, que é como se... Isso já foi explorado, inclusive, pelo Enem. É como se os versos dele fossem espécies de takes. Então, ele não vai construindo o poema de maneira progressiva. Um fio. Não, são imagens. São imagens meio que... não desconexas, elas compõem, mas como se fosse frame a frame, sabe? A tela em cada tela. Cada telinha vai pegando ali uma imagem, construindo, né? De uma maneira bem econômica da linguagem também. Eu não quero aqui ficar colocando um monte de adjetivo, floreando. Um monte de não. Tem que ser aquilo que é mais essencial. Isso aumenta a acessibilidade, né? De interpretação ao tema. Exatamente. Então, um exemplo aqui é o poema A Cena, né? Que ele vai ter 4 versinhos só. Um poema bastante curtinho. A Cena é o título. E ele diz, o canivete voou. O canivete voou. Então, esse seria o nosso primeiro take. E o negro comprado na cadeia estatelou as costas, né? Então, uma cena de violência a partir de um recorte racial e bateu com a cabeça na pedra. Então, ele provavelmente teria algum tipo de violência urbana que estava sendo representada a partir de um desnível social. E aí esse negro bate com a cabeça na pedra, né? Ele cai. E isso vai sendo mostrado pra gente a partir desses 3 framezinhos que ele organiza, né? Dentro desses 4 versos. Então, é como se fossem imagens, né? Lapsos, assim. Isso legal. É bem então, típico. Através dos poemas, ele vai construindo o pensamento crítico que ele quer dizer dos aspectos negativos da colonização. Exatamente. Legal. E aí também uma característica que é muito do modernismo e que o Oswald vai explorar muito dentro dos poemas da colonização é a aproximação, não só temática, né? Como a gente tá vendo, é um tema totalmente do cotidiano, cara. Uma briga ali de rua, alguma coisa assim. Mas também a aproximação da linguagem com a linguagem cotidiana. Não preciso mais aqueles poemas extremamente rebuscados, com termos extremamente eruditos. Não, isso essa distancia. Essa é a maior dificuldade com poemas, cara. Às vezes você já começa assim... Não é fluido, porque não é prosa, então você tem que ter uma legibilidade diferenciada, e aí bota uns vocabulários que você não entende, aí começa a ficar difícil. Eu falo muito pra galera pra ler, às vezes, realmente com o dicionário do lado. Com o dicionário do lado. Porque... E aí no modernismo isso se perde um pouco, né? Muito. Porque eles querem aproximar. Eles vão olhar para a literatura brasileira e falar, cara, a história do projeto da literatura brasileira foi uma história excludente. A literatura é uma arte da elite para a elite. Não é todo mundo. Ainda mais num país que, até o começo dos anos 2000, tinha mais de 50% da população analfabeta.
Então, você ficar colocando, Nossa, né, profundissimamente hipocondríaco é uma coisa que distancia demais as pessoas. Não vai conseguir colocar todo mundo pra ler uma poesia. E aí o modernismo tem essa ideia de uma democratização maior. Então, cara, a língua do povo tem que estar no meu poema. Porque senão eu vou afastar o povo do meu poema. Senão as pessoas não vão nunca consumir poesia. E aí, nesse texto mesmo, quando ele coloca, né, o negro, né, bateu com a cabeça na pedra, ele não escreve com a cabeça na pedra. Ele escreve coa, C-O-A. Por quê? Porque é assim que a gente fala, cara. É a língua que existe, de fato, na boca das pessoas. E aí eu consigo entender melhor. Né? Então, tem mais um pequenininho, né, que chama relicário. Relicário seria um conjunto de coisinhas, né? Loja de coisinhas. Ele diz, no baile da corte foi onde o conde deu quem disse pra dona bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty e fumo de boipendi é comer, beber, pitar e cair. Só que o comer tá escrito comer com acento circunflexo, beber com acento circunflexo. Por quê? Porque é assim que a gente fala. Porque ninguém fala comer, beber, pitar e cair, né? Só quando a gente quer zoar o sotaque alheio. Então, isso aproxima. Então, acho que esses são, assim, os tópicos que mais podem ser explorados pela prova. Tanto esse projeto novo do modernismo, na questão de aproximação da literatura à população em geral. E aí, observa, né? A farinha de suruí, pinga de Paraty. São elementos completamente acessíveis. Cotidianos. E culturais, né? Isso. E a perspectiva mais sociológica mesmo de um questionamento. Essa colonização, ela foi para quem? Essa civilização é qual? Quais são os efeitos que isso deixa? Essa estrutura violenta, né? Ela vai gerar que tipo de sociedade? A partir de uma lógica que é extremamente dominadora, que é extremamente hierárquica, que é extremamente autoritária. Então, a ruptura vai além, né? Não só da forma, da métrica do poema, vai para as temáticas e para o contexto, né? Para reflexão em cima dos contextos históricos. É isso. Legal. Exatamente. Ele é esse grande questionador, esse grande indagador. Então, pensa muito também em recursos humorísticos. E lembra que, para a gente, dentro dos estudos da linguagem, humor é sempre quebra de expectativa. Não quer dizer que a gente vai morrer de rir para ter humor, né? Não quer dizer necessariamente que eu vou dar risada. Quer dizer que existe uma expectativa sendo quebrada ali. E isso ele traz muito. Por quê? Porque dentro da conjuntura sociocultural da época em que ele vivia, eu tinha um outro tipo de expectativa em relação a esse tema, né? Que era essa visão muito eurocêntrica. E agora não, eu vou começar a observar... meu foco vai ser aqui, é uma análise mais decolonial mesmo. Muito legal. Obrigada por essa análise, Carla. Obrigada, Sofia. Obrigada, pessoal. Até mais. Até mais, gente. Nos vemos no próximo episódio.